Sejam bem-vindos ao canal Educação e Inovação. Hoje nós estamos aqui com a Bruna, que é pedagoga, e ela vai estar falando um pouquinho sobre educação inclusiva. Como é trabalhar com educação inclusiva? Primeiramente, boa noite. É um grande desafio, né, onde o profissional ele tem que estar disposto a não fazer somente aquilo que está no currículo, né? Ele tem que buscar informação, ele tem que se doar um pouco mais, né? Não fazer somente a obrigação dele de cumprir a tabela, no caso, né, de cumprir conteúdo. Então, a educação inclusiva, ela exige esse olhar, né? E quando nós decidimos ser professores, nós precisamos não deixar aquele aluno, né, sem uma assistência. E, então, incluir ele, né? Incluir ele não quer dizer só ele copiar do quadro. Isso não está havendo uma inclusão, né? Então, é necessário que a gente busque, né, alternativas em que vai auxiliá-lo ele em contrapartida com a turma, né? Conciliando as duas coisas. E como é a relação da família dentro da escola quando se trata da deficiência, da questão da inclusão em si? Primeiramente, eu acredito muito que não podemos jogar a culpa na família, porque geralmente a escola ela tem, né, é a família que vai ensinar a trabalhar com esse aluno, não é a família. Desculpa, mas a família ela também está precisando de auxílio, né? Então, tem famílias que são participativas e as que também não participam, né? Que deixam a cargo também da escola, ficam um jogando para o outro. Então, assim, nós precisamos trazer essa família, a partir do momento que a gente para de culpá-la e a gente começa a tentar arrumar meios de trazer ela para a escola, de dar orientação, de ver como fazer ela enxergar que o aluno tem potencial, e ali dali se deslancha, né? E você acha que as leis que estão vigentes agora, né, as legislações, elas estão contribuindo para ter essa inclusão de fato ou não? Elas estão sendo trabalhadas, estão sendo praticadas dentro das escolas? Você enquanto pedagoga? Não, porque nós temos o portal do MEC, né, onde nós temos todos os decretos, todas as leis que dão um aparato, né, total para a inclusão, porém tem muitos lugares que se prendem ao estatuto do servidor público, por exemplo. Então, não está dentro daquele estatuto, eu não preciso fazer. Só que nós temos uma regulamentação muito maior, né? Nós temos o MEC. Então, às vezes as pessoas se prendem somente àquilo para não ter trabalho de fazer, né? Então, assim, as leis estão aí. Falta a pessoa também ler, porque hoje praticamente assim eu fico muito abismada enquanto que não sabe quais são, por exemplo, do atendimento especializado, né, educacional. Isso. Ele tem 3 públicos e as pessoas não sabem que público é esse que tem atendimento. Os deficientes, que inclui daí um deficiente físico, intelectual, né, todas as outras que englobam a deficiência. Sim. Depois disso seria a criança com TEA, né, com autismo. E em terceiro lugar seria as crianças com superdotação. Então o AEL é destinado a esses 3 públicos. Primeiro, né, então assim, na falta de preencher o quadro dessas crianças, coloca-se aquela criança que não tem um laudo, mas ela tem uma dificuldade que é um pouco maior, que não é aquela criança que tem apenas uma dificuldade de aprendizagem, que ela vai conseguir. É aquela criança, né, que está lá no 3º, no 4º ano e que não se desenvolve, não consegue se alfabetizar. Essa criança é um público para esse atendimento. E as pessoas acabam confundindo, e elas confundem por não lerem, né? Precisa a leitura. E qual é a tua concepção para tá alterando isso? Qual seria a tua ideia, a tua sugestão para dar para o nosso público aí a respeito de conseguir alterar, além da leitura, né, para alterar essa possível exclusão em vez de inclusão? É bem simples, né? É a vontade, né? A vontade de querer trabalhar, de querer ensinar, de dar o melhor, né? Porque a criança, ela tá ali e ela não tem culpa
né? Então, se eu escolhi ser professora, eu escolho ensinar, né? Então, não está dito lá no meu currículo, né, como pedagoga, que eu tenho que ensinar só os normais, né, os ditos normais. Então, assim, se eu escolhi ser professora, é para ser de todos, e não apenas da metade ali da sala que consegue e aqueles que não estão na mesma condição. Então, eu escolho ensinar, e daí ensinar engloba todos, né? Então, eu quero agradecer a Bruna, desejar a todos uma boa noite, mencionar que só através desse mundo globalizado, através do querer ensinar, querer aprender, buscar conhecimento, igual ela mencionou, é que nós vamos poder mudar esse quadro de exclusão e ter a inclusão de fato, de verdade, sendo praticada dentro das escolas, dentro de todas as áreas, né, do nosso mundo globalizado aí, porque a globalização ela está aí também para auxiliar, né, tem meios técnicos, tecnológicos, e também para diferenciar e mudar um pouco também as políticas públicas que nós precisamos no nosso país. Imensamente sou grata, porque a Bruna ela foi buscar muito conhecimento, então ela tem muita bagagem de inclusão para nos passar e fez uma transformação aqui na nossa entrevista de hoje. Eu agradeço imensamente. Quero mencionar para vocês que os ditos normais para as pessoas que têm deficiência, não foi realizado ainda um manual dos normais para os não normais, tá? Então, assim, vamos cuidar quando nós falamos sobre os ditos normais, porque de normais não somos, nenhum ser é tão normal a ponto de dizer que não somos ou somos anormais ou não anormais. Então, assim, vamos entender isso, vamos compreender direito para poder tá falando sobre as deficiências e tudo mais, que é o que a Bruna falou aí. Desejo a todos uma linda noite. Quero mencionar e quero agradecer e quero também solicitar que vocês sigam a gente lá no Instagram, se inscrevam no nosso canal, vai ter uma um mega sorteio aí nos próximos dias, né? Com auxílio da Bruna também. Então, uma linda noite. Boa noite a todos. Boa noite.